conheço as tuas obras. Você sabe que Deus conhece toda a nossa vida? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que esta palavra abençoe todos os corações. Deseje muito que Deus lhe fale. Aliás, eu preciso que Deus me fale. Eu quero ter uma convicção irrestrita, incondicional, porque este é o nosso ano, amado. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, a igreja já te louvou, já engrandeceu o teu nome, já cantamos, já aplaudimos, já servimos, já honramos a tua palavra, já escolhemos e decidimos escolher o caminho da instrução. Mas agora, Deus, precisamos de ouvir mais do que a voz de um homem. Precisamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, usa o meu coração para pastorear estas ovelhas que aqui estão, homens e mulheres, chamadas, escolhidas, separadas, trazidas pela mão de Jesus. Quantos outros, Pai, pelas mídias sociais, pela internet, pelo satélite, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Que momento precioso, Pai, que hora sobrenatural. Diz que a terra silencia quando o Espírito fala. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, ovelhas de Jesus, família de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Só lembrando a igreja o que eu tenho explicado, como é que se forma uma profecia ou uma visão no coração do profeta. Sempre, isto já é tradição há 40 anos, a partir do mês de julho, agosto, eu começo a viver uma expectativa muito grande para o próximo ano. E foi no mês de outubro que o Senhor me deu uma visão, e durante 3 dias eu sonhei, até chegar a ouvir uma voz nos meus sonhos, dizendo: vós sois uma geração de conquistadores. Recebemos então no Réveillon uma série de profecias que eu chamo de armas potentes contra o mundo, o pecado, o inimigo. Serão usadas por todos nós durante os próximos 12 meses, porque isto foi fruto de uma visão profética. Eu me vi em visão subindo um grande monte, milhares e milhares de pessoas me seguindo, e ouvi esta voz 3 noites de sonho, amado. Geração de conquistadores. E aquela voz uníssona daquelas milhares de pessoas respondiam: somos uma geração de conquistadores. Aquele monte, no meu sonho profético, estava todo coberto de pessoas orando, algumas chorando, clamando, batendo palmas,
e aquela voz dizia: esta é a minha noiva, a minha amada, o meu povo, que eu separei para o louvor da glória. E diz a profecia, e eu já lhe contei isto, só estou rememorando para você guardar, que quando eu cheguei lá em cima, no cume do monte, dessa montanha, eu encravei uma bandeira e ergui uma espada flamejante. Já mostrei à igreja que isso tudo tem um significado bíblico. Não pode uma profecia contradizer a palavra de Deus. Então, quando eu mostrei essa bandeira, lembrando as palavras lá do livro de Êxodo, dizendo: o Senhor é nossa bandeira, sempre que Israel, o povo hebreu, tinha uma vitória, havia uma garantia de proteção com a manifestação de Jeová Nissi, que quer dizer Deus é a nossa bandeira. Então esta bandeira era na realidade uma prova que Deus estava nos dando da sua liderança, da sua proteção e da sua vitória. E essa espada, a espada é a arma mais eficaz contra o mal. A espada é a palavra. E Deus me disse: eu vou fazer com que pessoas tenham ousadia em decretar a palavra, dizendo: assim diz o Senhor. Ousadia. Então, chegamos ao dia de hoje com esta revelação no nosso coração: somos uma geração de conquistadores. Diga: eu sou parte de uma geração de conquistadores. Então lembre-se que no ano de 2019 foi um ano de proclamação da soberania de Deus. Não deixamos de crer nisto, não, nem deixamos de crer nas profecias anteriores, porque a Bíblia diz, Isaías 41, fala das outras profecias para ver se cumpriram. Lá nos quadros das profecias, o bispo Sérgio vai colocar a nova placa: somos uma geração de conquistadores. E você pode ir lá e ver ano por ano como tudo se cumpriu em nosso ministério. Então, agora o nosso foco é 2020. Acabaram os anos 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A década passou. Agora começa uma nova década de mudanças tremendas. Olha o que diz a palavra. Vamos voltar em Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Ninguém. O que significa esta porta? É uma porta de oportunidades que ele abriu para haver um crescimento incomum e inesperado. Um crescimento incomum. E você sabe que nessa caminhada, não se esqueça do que eu mostrei há pouco, da mangueirinha, do nó, nós vamos desatar isso tudo para nos conquistarmos em primeiro lugar. Então, barreiras cairão. E sabe o que Deus me mostrou? Que Deus já mapeou cada uma das nossas vitórias. Já está escrito. É como um mapa. O caminho cheio de vitórias. Então, Deus já mapeou o sobrenatural. Ele disse: Miguel, serão conquistas extraordinárias. O Senhor me disse: como nunca. Diga: como nunca. Se é como nunca, é o incomum. Então você tem que estar com o seu canal livre, aquela mangueirinha que eu mostrei, para que flua isto tudo na vida, porque se não houver integridade, se não houver verdade, se não houver santidade, se não houver pureza, Deus não age desta forma. Deus age pelo cumprimento da palavra. Então, eu tenho experimentado ao longo da minha vida ministerial coisas maravilhosas. E muitas vezes eu perguntei: mas como pôde acontecer isto?
como pôde? Eu já lhe contei isso aqui muitas vezes, eu não tenho nenhum constrangimento de tocar nesse assunto, desde a Ilha do Governador. Eu era um garoto de 26 anos. Todo mundo dizia, isso aí é fogo de palha. Fogo de palha, isso aí vai acabar, nem 10 meses ele vai ficar lá criando igreja, ele vai voltar para ser diretor de igreja. Você sabe que eu vi Deus agir desde o local da igreja, que foi nos permitido pelo Ministério de Educação e Cultura, o distrito da Ilha do Governador. Como é que nós juntamos recursos para comprar um terreno, construir o primeiro templo? Lembra-se que eu contei de uma senhora que chegou cega, sem ver, uma ferida na perna, diabética, ela tinha encostado a perna num escapamento de um carro, queimou, não fechava, e quando no segundo culto que ela veio, eu orei, a senhora abriu os olhos na hora e a ferida fechou. E esta senhora vinha todos os cultos, queria falar comigo. Eu tinha um gabinetezinho pequenininho, agora não, agora nós temos um gabinete grande, com chão, com pedra preta e branca, que não tem nada a ver com maçonaria, mas foi o que restou da fachada, colocamos no meu gabinete. Meu Deus, nego insiste com isso, nem tem o cara do maçom, meu irmão, tem cara de Miguel Ângelo, agora tem cara do maçom. Então, ela chegava e dizia, está aqui $5.000, não fala para o meu velho. Ela saía, entrava o senhor e dizia, não fala para a minha velha. Disse assim, amado, era um trazendo 5.000, o outro 5.000, amado, em pouco tempo compramos o terreno, pagamos, era uma fábrica, eu destruí uma parte da fábrica, construí um prédio de 3 andares. Se você me perguntar, como é que isso sucedeu? Onde está esse casal? Não sei. Sabe quando os corvos levavam alimento para Elias? Deus fez isso. Quando foi lá na Piedade, mano, num cinema, aquilo era um cinema infernal. Tinha cultos que eu perdia 1,5 kg de tanto calor, mano. Estava sempre lotada a igreja. Tinha briga às vezes para entrar na igreja, não tinha mais espaço. Como é que Deus fez, trazendo pessoas de todos os lugares, até que chegamos aqui, compramos esse terreno, só havia um terreno de 10.000 metros, não havia mais nenhum. Como é que Deus usou pessoas, uma senhora católica que estava lá no Monte das Oliveiras em Jerusalém, rezando, viu um rosto de um homem, rindo para ela, e Deus disse a ela, ajuda este homem. Quando ela chegou ao Rio de Janeiro, ligou a televisão, era eu, lá no Monte das Oliveiras. Me pergunta-se como? Não sei. Esse é o incomum de Deus. Aqui nós investimos muito, porque não é a catedral, mas só o telhado dessa catedral, a estrutura metálica e as telhas, isso custou muito dinheiro, tudo é sanduíche, a prova de som, a prova de calor, não sei o que, termoacústica, gastamos muito dinheiro, investimos nesses prédios, cortamos rocha aqui que vinha lá de cima até aqui no meio. Como é que isso tudo sucedeu em tão pouquinho tempo? Não sei, é Deus, é o Senhor. Então eu aprendi que nada termina até Deus dizer que terminou. E quando Deus diz está terminado, é porque chegou a vitória. Então 2020 será maior do que todo o tempo que vivemos nesta terra. E o Espírito hoje manda dizer à igreja, Gênesis 9:27, ele disse, engrandeça Deus a Jafé, e habita nas tendas de Sem, engrandeça. Quem é Jafé? Jafetitas são os gentios predestinados, somos nós. E quem é Sem? São os semitas. Diz que nós temos o direito de viver com a bênção que tem os semitas, os judeus, os hebreus. Significa então o quê? Que nós seremos engrandecidos, amado. Engrandecidos como nunca antes. Todas as pessoas vão ver, vão se surpreender com o que Jesus vai engrandecer em tua vida. Olha, Deus está falando ao teu coração, não deixa a tua mente lá fora no pátio de estacionamento. Será um salto muito grande que todos nós daremos. Quem é que vai impor
impulsionar isso tudo? Jesus. A parte de Deus, só Ele pode fazer. Mas há uma parte que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar disponível, amado, sem ser prolixo, mas eu tenho que ser esta mangueira sem nós. É que se você tem um nó na vida, sabe, Deus não age, não age. E nós estamos aqui para aprender a viver o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então eu creio, amado, que haverá realmente grandes conquistas. O Senhor já mapeou a nossa vitória. Há uma nova porta. Em Apocalipse 3:8 disse: uma porta que ninguém pode fechar, fui eu que abri. É uma porta que nenhum de nós até hoje entrou. Nenhum de nós. Pastor, eu já conquistei, eu já viajei, eu já tenho uma carreira, eu já sonhei, mas há uma porta que nunca entramos. Nada sequer parecido como antes. Ouça o Espírito falar. Espere isto de Jesus. Uma nova porta, novas conquistas. Deus está te falando, Deus está me falando. Esta porta trará um crescimento sobrenatural, muito além do que experimentamos antes. Agora, é claro que nós não podemos colocar limites a Deus. Se você me perguntar quanto custa para fazer isto tudo, fizemos os prédios, capela aqui, estudos, andares, tudo, é muito dinheiro. Se fosse hoje, não tenho o cálculo disto tudo aqui, só o valor desse terreno, amado. Como é que Deus veio lá diariamente? Eram 65 pessoas trabalhando. Era um engenheiro, era um arquiteto, era um topógrafo, era televisão, era rádio. Tudo isso estava nas minhas costas, mas não estava nas minhas costas, estava nas costas de Deus, amado. É Ele que peleja os nossos pelejas, é Ele que carrega os nossos fardos. Então, não coloque limites a Deus. Não deixe a sua lógica. Pela lógica as coisas não funcionam. Não é pela tua habilidade, não é pelo teu passado, não é pelas tuas experiências, não é pelas opiniões dos outros. É Deus dizendo: eu abro uma nova porta, eu engrandeço a Jafé. É Deus que está falando. Então isso tem que ter fundamentos. Eu não posso explicar isto só teoricamente. Isso tem que ter fundamentos. E eu vou lhe dizer, amado, fundamentos com alicerces. Não deixe de acreditar em maravilhas sobrenaturais de Deus. Não deixe de acreditar em crescimento. Algo que você nunca viveu, nunca experimentou. Você sabe que Deus tem urgência que isto comece a acontecer. Vai chegar, já existe, vai aparecer. Então, qual é o fundamento disto aqui? Porque é simples o profeta jogar a palavra, mas a gente tem que ter um fundamento, tem que estar de acordo com a Bíblia. Não é só atirar a palavra ao vento, tem que ter um fundamento, tem que ter um alicerce, porque nós estamos falando aqui em coisas que vão mudar a vida. Eu não vou dizer 100%, porque tem sempre as pessoas duvidando e tal, mas vai ser assim 99%. Olha, e vai mudar para o resto da vida. Você está a perguntar, mas qual é o fundamento disso aqui? Isso é só uma palavra teórica ou tem um fundamento? Mateus 17:20. Ele disse: por causa da pequenez da vossa fé. Pois é verdade, eu vos digo, que se você tiver fé, e você tem uma fé maior do que um grão de mostarda, você sabe por quê? Porque é um dom da fé. Ele disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Quer dizer que Deus está dizendo que o que eu decretar vai acontecer. É Deus que está dizendo, é a palavra, é o fundamento. Você vai dizer: passa daqui para acolá, e ele diz: e passará. Você já imaginou isto? Você dizer: a minha casa própria, e as coisas acontecerem e acontecer, passando, você diz: passa e passará. E depois ele disse: agora está o fundamento disso tudo. Vamos ler em voz alta, com alegria. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível.
Você sabe que, por que as coisas são sempre, quase sempre, talvez, impossíveis para a maioria do povo de Deus? Porque a lógica e os pensamentos roubam o que Deus quer dar. A lógica e os pensamentos roubam o que Deus quer dar. Porque a Bíblia diz, se você tiver fé, atenção, isto é um fundamento, é um alicerce. Você vai dizer ao monte, passa daqui para acolá, e Deus disse, vai passar, vai acontecer. E ele disse, nada vos será impossível. Então, não diga assim, não sei como é que Deus vai fazer. Primeiro, porque Deus não te perguntou nada. Entendeu, cara? Porque como é que tu vais fazer? Deus não te perguntou nada, mas Deus disse, passa, diga ao monte para passar e o monte vai passar. Sim, mas como, Senhor? Deus deve dizer, mas você está me perguntando por quê? Eu não te perguntei nada. Mas os crentes gostam de reagir contra Deus, perguntando, oh Deus, você faz. Mas não diga, não sei como é que vai, porque Deus não pergunta nada a ninguém. Deus diz, crê, aceita pela fé. Quando você disser a este monte, a esta doença, a esse problema, a esse empreendimento, passa daqui para acolá, o que diz a Bíblia? Passará. Isto é o fundamento. Eu há pouco orei por um senhor, Altair, que teve um AVC, está com uma limitação. Amado, pode acreditar nisso. Já passou dali, do corpo dele, para acolá, saiu. E ele disse, nada. Uau, pastor, isso é areia demais para o meu caminhão. Dá 50 viagens, amado. Dá 50 viagens. Deus vai trazer à nossa vida o sobrenatural, as conquistas, mas Deus não está te perguntando nada. Você tem que dizer, eu recebo, eu tomo posse, porque vai ser além do que vivemos. Deixa eu te explicar uma coisa, filho. Não pergunte a ninguém, muito menos aos incrédulos. Hello, everybody. Não pergunte a ninguém, muito menos aos incrédulos. Você tem lá um amigo no trabalho, uma comer, e você diz, você sabe, como é que eu vou poder comprar a minha casa? Não anda na conversa dos amigos incrédulos. Aliás, vai pondo de lado os amigos incrédulos, que é só para dar problema na vida. Jesus diz isso no Salmo 1, ele disse, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que Deus disse? Tira foco do mundo, amado. Tira o foco do mundo. Não anda, não senta, não detém, não fica perguntando ao colega de trabalho que é espiritista, ocultista, mesa branca, 3, 7 pés, que lança búzios. Não tem. Amado, você não precisa de búzios, você tem a resposta aqui dentro. Estou-te a falar, você já tem o alicerce. Então, diz que, versículo número 2 diz assim, meu amado, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela. Fica pedindo ao Senhor, me explica aí, como é que vai ser, você pode mesmo? Não, acredita, me diz, Senhor, tu disseste na tua palavra, o apóstolo disse que a bispa vai criar as profecias todas juntas, né, para você poder ler, o apóstolo vai mandar pelo WhatsApp, todas as profecias, você vai abrir todos os dias, medita nisto, é uma arma. Deus me disse, Miguel, cada uma das profecias é uma arma contra o manipulador, o master manipulador, que vai dizer, não é bem assim. O que Deus disse? O que Deus disse? Se eu não comer daquele fruto lá, não, Deus disse isso. Aí veio o mestre da manipulação, Deus não disse isso, Deus disse, podes comer, é apenas uma fruta. Amado, não tem nada disso.
Quando Deus diz não toca, é para não tocar. Então, eu não ando no conselho nenhum ímpio, amado. Não ando. Eu não ando no conselho dos incrédulos. Eu não pergunto a um incrédulo lá, meu vizinho, no condomínio: ô incrédulo, me diga aqui, Deus disse que eu vou viver uma geração, o que você acha? Ele diz: peraí, dá 2 fumadas, dá uma tragada, uma cheira de cocaína, quem sabe vai acontecer. Amado, já aconteceu. Vai aparecer. É a fé, diga, é a minha fé. Diga, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, amado. A fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé é o alicerce. Então, maravilhas, sinais, prodígios, coisas que virão de forma surpreendente, inusuais, magníficas, extraordinárias, raras, incomuns. Você sabe que Deus tem urgência que muita gente que já comece a viver isto? Deus quer que isso aconteça. Amado, vai haver um momento, dá uma disparada, as pessoas vão começar a dizer: uai, Deus disse, é verdade. Eu digo: passa daqui para colar, e diz: passará. Isto é um fundamento bíblico. Nós é que começamos logo: mas como é que passa? Passa por aonde? Tem bala perdida, não tem bala perdida, tem drone, não tem drone. Mas nós já começamos a lapidar o que Deus diz, a duvidar dele. Você não pode duvidar de Deus. Estás a ouvir? Você não pode duvidar de Deus. Crescimento, conquistas, isso é uma geração. Veja, vamos ver alguns versículos rapidamente. Gênesis 1, 27 diz assim, 28: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou homem e mulher. Eu pensei que era o gênero que chegava aos 6 anos e decide começar a tomar hormônios. Não, Deus criou homem, Deus criou mulher. E diz o versículo 28, e Deus os abençoou. Abençoou, nós somos abençoados, não é? Ele diz: sede fecundos, multiplicai, dominai a terra. Olha, amado, dominai sobre os peixes. Então ele disse: Deus abençoou. Diga, amado, Deus prosperou, Deus trouxe sucesso, Deus trouxe crescimento, desde o início da criação. Gênesis 12, 2: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Diz ele a Abraão: sê tu uma bênção. 24, 35 de Gênesis: o Senhor tem abençoado muito, meu Senhor. Isto era um empregado de Abraão dizendo: ele se tornou grande. Amado, quem acredita aqui que pode se tornar grande? Diga amém. Vou dizer: eu acredito, e não vou perguntar nem a Deus nem ao meu vizinho. Não vou perguntar. Se eu disser: mas como é que você é grande? Deus diz: eu não te perguntei nada, você está me perguntando. Eu sou Deus, eu sou soberano. Diz que ele, os empregados, olha, abençoou muito, meu patrão se tornou grande, teve ovelhas, teve bois, teve prata, teve ouro, teve servos, teve servas, teve camelos, teve jumentos. Quem é que dá isto aqui? Como é que Abraão sai lá da Mesopotâmia, lá do Iraque, empobrecido, com um drone em cima da cabeça, com uma bomba, e de repente instala uma tenda e as coisas começam a acontecer? Quando o sobrinho dele começou a querer criar quizumba com ele, sabe o que Abraão disse? Olha só, faz um negócio: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Por onde eu for, eu tenho a bênção de Deus. Onde você for, amado, até o fim do mundo, você tem a bênção de Deus. Você nasceu com esta bênção. Então, ouro, prata, amado, e aí vem ninguém e diz: não, mas é tosquear. O apóstolo, quando abre a Bíblia, é para tosquear. Amado, tosquear, eu já estou tosqueado na cabeça há muito tempo. Mano. Você não viu? Olha aí. Tosquear. Então, o mestre manipulador, que é o demônio, o diabo, amado, ele quer exatamente que as pessoas se desviem deste foco. Então ele diz que abençoou muito. Gênesis 17:6 diz assim: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Diga assim: extraordinariamente. Olha o irmão do seu lado, mesmo que estão tristes, digam: extraordinariamente. Cara, será que a gente acredita nisso?
far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti eu farei nações, e reis procederão de ti. Isto tudo Deus estava prometendo a quem? Abraão. Versículo 2 ele diz: farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinário. Olha, olha o irmão do lado, olhe nos olhos e diga assim: extraordinariamente, extraordinariamente. Olha outra vez: extraordinário. Quer dizer que é incomum. É incomum. É incomum, amado. Isto tem fundamento. E ele diz assim no versículo 7: estabelecerei a minha aliança. Agora atenção, porque agora vem o foco, agora vem o cerne, agora vem o coração da mensagem. Ele disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, no decurso das suas gerações, vai ser uma aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência, descendência de geração em geração. É aqui que nós entramos. É aqui que nós entramos. Atenção, igreja. Ele disse: eu vou fazer isso com a tua descendência no decurso de gerações. Ele disse: não é uma bênção local, não é um povinho de Jacarepaguá, não é. Ele disse: é uma descendência, é uma geração de conquistadores que eu levanto. Disse: uma aliança perpétua. Diga: é perpétuo. É perpétuo, é para sempre. Ele disse: entre mim e a tua descendência. Pastor, por que nós entramos aqui? Porque Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, sois herdeiros. Viu? Ele disse: é as gerações, a descendência. Então nós dizemos: somos de Cristo, somos descendentes disto. Meu Deus. Descendentes, herdeiros segundo a promessa. Eu e você somos herança e descendentes desta geração. Nesta geração de hoje, nós somos os descendentes da herança que veio lá de trás. Isto é fundamento. Pastor, eu tenho certas dúvidas. Por que você veio à igreja? Fica em casa. Vai ouvir o Macedo. Faz outra coisa. Eu estou te mostrando que isto é um fundamento. Amado, olha só, você vem lá, ele disse, das gerações da descendência perpetuamente, até que chegou a nós. Eu preciso saber se você é de Cristo. Diga: eu sou de Cristo. Se és de Cristo, nesta geração, tu és um descendente de Abraão, és um herdeiro desta geração. Você acredita nisso? Alguns irmãos dizem: mas não é bem assim. Eu vou perguntar a Deus. Não te perguntou nada, mas Deus já está te falando. Ninguém gosta de perguntar as coisas a Deus. Deus diz na palavra, não chega, não é suficiente. Então eu quero ouvir um influencer do WhatsApp, a ver o que é que me diz. Amado, nós não precisamos de cartas, nós não precisamos de búzios, não precisamos de mapa astral, borra de café, influencer. Nós temos o maior influenciador do mundo, o único, chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus. É aqui que nós entramos. Somos descendentes e herdeiros segundo a promessa. Ele disse lá atrás, ele disse: eu vou fazer isto extraordinariamente a você, a descendência, perpetuamente. Chegou a nossa vida. Olha, eu quero ver na tua cara a fé, meu amado. Que a fé se vê, a fé se vê. Jesus dizia: nunca vi fé como esta mulher, amado. É porque o senhor não está nos meus sapatos. Se tivesse, o senhor ia ver que não é bem assim. Então quem é que é a história que você está ouvindo de quem? Não é bem assim como? É assim sim. É como Deus diz. Somos a geração. Eu e você somos herança, descendentes nesta geração. As outras para trás todas herdaram isso, amado. O que Deus prometeu a Abraão, passou a Isaac, passou a Jacó, passou a José, chegou em Cristo e chegou à nossa vida.
O sangue de Jesus tem poder, amado. Queima, Deus, quem não acredita nisso, queima, Deus. Porque eu sei que o mestre manipulador está aí zunindo na mente de algumas pessoas, dizendo, tudo bem, vê se acaba logo o culto. Vou jogar na Mega Sena. O que Deus prometeu a Abraão, passou a Isaac, passou a Jacó, passou a José, passou as gerações todas. Diz que extraordinário, um crescimento extraordinário, chegou a nossa geração. Gente, você é uma geração de conquistador. Nós somos uma geração de conquistador. Isto é uma herança. É uma herança. As experiências sobrenaturais que Abraão teve, nós temos. Vamos ter isto aqui no dia a dia. Gênesis 26, 1 a 3. Agora veja, o filho dele, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não é com o mundo, não é com Abimeleque, não é no Egito, fica na Cristo vive, porque é aí que eu vou te falar. Inventar história a meu respeito, amado. Fica na Cristo vive, porque você ouça o que eu te disser. E diz o versículo 3, habita nela, ser fiel. Começa a segunda-feira com o culto da oração, terça-feira, quarta-feira, sábado-feira, domingo-feira. Eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, a ti e a tua descendência eu darei todas as terras. Eu vou confirmar o juramento que eu fiz a Abraão. Amado, quando Deus disse a Abraão, ele jurou. Olha o que diz aqui nos versículos 13 e 14. Enriqueceu-se o homem, Isaque, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, igualzinho ao pai. Deus prometeu a Abraão, passou a Isaque, passou a Jacó, passou a José, passou de gerações em gerações, é perpétuo. Os teus filhos vão ter a mesma bênção, hein? Te prepara! Os teus netos, olha os meus netos, a bênção que eles são, cara. Os bisnetos, quem é bisavô aqui? Quem é bisavô? Tem um monte de bisavô, mas todo mundo jovem é bisavô. Então, você sabe, um dia, tem uns 5 anos atrás, eu passei de um quiosquinho para comprar um perfume, tinha uma senhora idosa, ela disse, você é bisavô? Eu disse, não, só sou avô. Não pode, eu sou bisavó. Sim, senhor, mas o senhor tem dado para ser minha mãe, cara. Então diz que é de geração, descendência, perpetuamente. Quer dizer que daqui, se Jesus não vier antes, daqui a 100 gerações da nossa vida, tem essa bênção. Isaac, exatamente como fez o pai dele, num tempo de fome, com a economia destruída, diz o versículo de número 12, ele semeou, olha outro fundamento, né? O dízimo e a oferta, ele semeou e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor, não é o apóstolo, é o Senhor, significa que o que Deus jurou a Abraão, passou a Isaac. Veja, havia fome, havia uma economia destruída, havia um monte de problemas, de pedaladas, destruíram tudo. Aí Deus disse, Isaac, usa o fundamento. Seu pai foi um semeador, foi o primeiro dizimista da Bíblia, né? Ele pagou o seu dízimo a Melquisedeque. Ui, me escapou o nome agora, hein? A minha mente é tão boa. A Melquisedeque, faça como fez o seu pai. Senhor, mas a economia está destruída. Deram 10 pedaladas. Faça como o seu pai fez, porque eu jurei ao seu pai, e eu disse, a tua descendência, as descendências, de geração em geração, perpetuamente. Chegamos aqui 6.000 anos depois, amado, a bênção está na nossa vida. E Jacó, diz o versículo, agora já vamos para o neto, e o homem se tornou mais e mais rico, teve rebanhos, servos, camelos, olha, agora já é Jacó. Começa com o pai, passa para o filho, passa para o neto.
A mesma bênção de Abraão, a mesma bênção de Isaac, agora com Jacó, e nós somos essa geração. São os que creem. Quem crê, diga amém. Então, Êxodo 1:7 diz: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram grandemente, se fortaleceram. Amado, este é o Deus que nós servimos. Deuteronômio 6:3: ouve, ó Israel, atenta para cumprires, em cumprires, para que o bem te suceda e muito te multipliques. Muito te multipliques. Jó 8:7: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Amado, ouça o que o seu profeta lhe diz: esta tem que ser a tua história. Esta tem que ser a tua história. És descendente, é perpétuo, é para sempre. Esta tem que ser a minha história. Diga: esta é a minha história. Eu sou herdeiro, descendente de Abraão, porque eu estou em Cristo. Logo eu sou um herdeiro. E se sou herdeiro, eu tenho os mesmos direitos lá de trás. É Deus que está falando no teu coração. Não olhe para mim e diz: acaba o culto. Não faça isso, pelo amor de Jesus Cristo. É para você. Essa tem que ser a tua história. Leva a sério, porque vai acontecer. Tu terás mais do que tiveste, como nunca. Salmo 105:24: Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte que os opressores. Fecundo. Versículo 44: deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do... Diz que Deus tira do mundo para nos dar. Deu-lhes as terras das nações. Quer dizer que Deus tira do mundo para dar ao justo. Deus tira do ímpio para dar ao justo. Provérbios 11:24, ele diz: quem dá liberalmente se acrescenta mais e mais. Olha, mais e mais ainda não aconteceu. Está acontecendo, já existe. Vai aparecer mais e mais. E ele diz no versículo 25: a alma generosa prosperará, quem dá de beber será descendentado. Estas bênçãos são herança. Olha, tu serás melhor do que nunca. Não terás nenhuma falta, não terás necessidades. Sabe, no natural, seja um semeador, porque é fundamento, você vai colher no sobrenatural. Deus não é homem para mentir, porque Ele dá semente ao que semeia. Deus vai derramar bênçãos de forma sobrenatural, além, acima do que você e eu pedimos. Ele pode fazer isso, apóstolo? Pode. Efésios 3:20, só Ele pode. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir, tudo. Ele fala, quanto pedimos ou pensamos. Olha, Ele pode fazer de tudo, na tua saúde. Olha, Ele pode dar agora um novo coração, um novo rim, um pâncreas novo, um sangue filtrado aí sem glicose, um pâncreas funcionando com insulina, um cérebro, uma rigidez de ossos. Você pode ter vida nova, tudo novo, porque Deus disse: eu faço infinitamente mais. É infinito, é incomum, é sobrenatural. Não pergunte como, receba na sua vida. Não limite Deus, não tenha pensamentos negativos. Olha, não é o que você faz, mas é o que Ele pode fazer. Ele está abrindo uma nova porta. Amado, comece a sonhar hoje. Deus pode fazer mais. Ele diz em Mateus 19:26, Jesus fitando neles o olhar disse: isto é impossível aos homens? É impossível. Mas para Deus. Amado, eu vou dizer uma coisa. Para ensinar isso que eu estou dizendo, só se for de Deus. Isto é profético, amado. Ele diz: ao homem é impossível. É, mas para Deus tudo é possível. Diga: para o meu Deus tudo é possível. Tudo. Todas as chances são possíveis. Aquela carreira que você já tentou várias vezes,
Agora a porta está aberta. Pastor, aquele empreendimento não deu certo, agora é a porta nova. Amado, mas o meu filho está metido na maconha, agora é uma nova libertação. Comece a sonhar, porque aquilo que foi impossível para você e para mim, Deus faz possível. Então não deixe. Olha, agora vamos para os minutos finais. Deixa eu beber uma água, que a minha doutora mandou beber água. Copo vermelho não tem nada a ver com nada, mas foi a bispa que me deu, por favor. Porque ele bebe um negócio de um copo vermelho. Foi a bispa que mandou colocar copo vermelho, fazer um contrastezinho com o cinza. Tem nada a ver que eu bebo num copo vermelho. Paciência, é o mestre manipulador catando a cabeça das pessoas para elas não viverem a bênção. Está frito aqui neste lugar, meu amado. Então olha só, olha agora, olha para mim. Olha para mim. Não deixe entrar na tua mente assim, mas quem você pensa que é? Você tem que estar convencido totalmente, porque está escrito, eu estou lhe mostrando os fundamentos. E se vier essa seta, mas quem você pensa que é? Responda: eu sou o que Deus diz que eu sou. Amado, quando Deus age, ninguém pode impedir. Tenha ousadia. Então vamos lá, experiências extraordinárias, conquistas inimagináveis, nada será impossível. Vamos gerar vencedores. Amado, diga comigo: eu creio que o meu Deus fará em minha vida eu ver sinais, prodígios, maravilhas, como eu nunca vi antes. É uma nova porta. É uma nova porta. E eu termino com 2 versículos, Jeremias 32:17, que isto é a arma para o ano todo, para você bater firme. Eu vou colar no meu escritório todo de casa esses papéis que o bispo me preparou. A bispa agora vai preparar uma apostila, mano. Eu vou colocar na minha casa, no meu escritório, no chão, no lugar da oração, porque ele diz: Senhor, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Coisa alguma. Olha a porta de emprego, já se abriu, amor. Olha o câncer saindo da vida de alguém aí. Olha a tuberculose, olha o chikungunya, olha a zika, olha essa. Disseram que você tem um mal olhado desde criança. Está quebrado isso aqui, meu amado. Porque desde pequenininho eu sempre fui um desgraçado. Agora você é um descendente de Abraão. Ele jurou aqui, passou o filho, passou o neto, passou o bisneto, passou a Cristo, chegou a nossa geração. Então, se havia alguma maldição na tua vida, foi quebrada em Cristo Jesus. Porque eu acredito, amado, eu na minha família tinha maldição. Meu avô era o primeiro engenheiro colonizador de Angola, jovem, muito rico em Portugal. O governo mandou para Angola, vivia num palácio. Quando ele foi, o palácio pegou fogo. Ele tinha um monte de minas, de cobre, um monte de coisa. Era um homem muito rico, era tipo um governador. Com a guerra desabou tudo. Morreu cedo, amado. Acho que morreu com menos de 50 anos. Tomou um banho, pegou ar, não sei o que, tinha aquelas doenças antigas, como é que se chama? Uma pneumonia, morreu. Vovó tinha 34 anos. 34 anos, tinha 7 filhos. Não aguentou o desespero da viuvez, morreu, deixou 7 filhos. Olha a maldição seguinte. Os homens foram para estudar, para padres, as mulheres para freiras. Um tio chamado Fernando comeu uma manga verde, pegou uma beliosa, aqui chama como? Uma malária, alguma coisa, morreu. Minha tia Lídia era fazendeira, produzia café, ela e o marido eram muito ricos.
Vinham num caminhão grande, amado, carregado com um ajudante em cima dos sacos de café, passaram numa ponte, caíram na ponte, foram comidos por jacarés, amado. Minha tia, meu tio e os filhos, só sobrou o rapaz que estava lá em cima, desapareceram. Havia uma maldição na minha família. Até que naquele hospital, Deus disse: serás um pregador que levarás a palavra à volta do mundo. Colou aquela promessa da descendência e chegou à minha vida. Olha aqui os meus filhos, né? Todo mundo aí na obra de Deus. E em gerações perpétuas, até o final. Se Jesus não virar antes, daqui a 100 anos, a nossa família estará glória, glória, aleluia. E o pregador ensinando, os meus netos pregando, vovô Miguel, bisavô Sérgio, André, eles diziam: olha, pegou na tua descendência, amado. Não há coisa demasiadamente maravilhosa. E eu termino com Isaías 24, 27. Jurou o Senhor dos Exércitos: como eu pensei vai suceder, como eu determinei vai se efetuar. 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem pois invalidará? A sua mão está estendida. Glória a Deus. Quem é que pode fazer voltar atrás? Quem pode? O Senhor determinou. Pastor, mas por que só este ano o Senhor disse isso? Deus determinou, mano. Não pergunta coisas a Deus que Ele não te perguntou nada. Nós somos muito mexeriqueiros, queremos saber tudo com Deus. Deus já deixou aqui tudo escrito. É para nós dizer: Pai, Tu dizes na Tua palavra, eu creio. A bênção chegou à minha vida. Será exatamente como diz o tema do nosso ministério neste dia: uma porta de crescimento sobrenatural. Pastor, eu tenho um vizinho, ele trabalha na bolsa, cara muito inteligente. Eu vou perguntar. Ah, é? Vou perguntar. Então Deus está te falando para você perguntar ao vizinho da bolsa? Está no teu DNA. Se você fizesse agora um exame de sangue para procurar o DNA, quando o médico fosse lá, opa, conquistador, vencedor, extraordinário. Apóstolo, parece utopia. Puxa, lá veio você com o negócio de duvidar de Deus, amado. Deus não te perguntou nada. Está colado em você, está no teu gene. Diz que foi, Deus disse a Abraão, passou a Isaac, passou a Jacó, passou a José, foi lá de geração. Se você conhecer as histórias dos homens de Deus, todos são ricos, todos. Rei, Davi, Salomão, Jessé, todo mundo tinha grana. Então, até que chegou em Cristo, e 2000 anos depois, amado, chegou a minha e a sua vida. Nesta descendência, nós temos essa porta sobrenatural. Gente, você não pode duvidar. Se duvidar, dás um nó na tua vida, meu. Não falta quarta, porque eu vou explicar esse negócio do nó. Dá um nó e não desata, pá. Dá um nó na cabeça, porque a pessoa começa, porque eu sou complexado, porque meu pai era não sei de onde, porque a minha família, meu sangue. Esquece esse negócio, amor. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. 10, 11, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a década já era. Agora é 2020. Quer dizer que pode ser impossível realmente, pastor, honestamente, para nós às vezes
Jesus disse isso: o que parece impossível para você é possível para Deus. Siga o caminho, a instrução e os fundamentos. O resto, deixa com o Pai, que é prova da tua fé. Olha, sabe que isso está ressoando dentro do meu coração. A minha mente parece que vai explodir com estas coisas. Uma voz que aqui dentro diz: diga, insista, insista. Porque se você pegou esta palavra, amado, você vai decolar. Eu vou decolar. Eu vou começar a ver neguinho chegando aqui com BMW, a mulher com Range Rover, que o povo de Deus gosta de ser mexeriqueiro. Como é que aquela irmãzinha agora vem de Audi TT? Deixa TT com ela, amado. Se Deus deu um Audi TT, vai dar um TTTT para você, meu amado. Deus disse extraordinariamente, e eu venho com um carro só de 3 rodas. Foi Deus que me deu. O Rei da Glória me deu, só com 3 rodas. O freio passa o fundo do carro com o pé. Foi Jesus, o Rei da Glória me deu o freio, que é o meu pé. Então eu estou no meu carro, que não tem volante, é só um ferrinho, e com o pé é o freio. E digo: eis que a glória de Deus está na minha vida. Tá? Com o freio do pé? Freio. Deus quer que tenha vamos lá dizer. Eu aproveito só para descansar um minutinho. Vamos lá outra vez. Diga outra vez. Deus te falou, hein? Senhor Jesus, pronto, a igreja está pronta, Senhor. Foram 3 mensagens proféticas. Agora é para ver aparecer a ação de Deus. E eu vou lhe dizer mais, amado: o fogo arderá continuamente neste altar. O fogo arderá continuamente neste altar. Somos uma geração conquistadora. Exatamente como eu vi que o bispo Sérgio conseguiu criar essa imagem. Este é o fogo do Espírito. Agora, amado, eu libero isso tudo para a tua vida, para a minha vida. Eu libero este favor de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu recebo. O mestre da manipulação vai dizer: não é para você. Você vai responder: Deus disse, eu creio. Deus disse, eu creio.